Hello, friends. Olá, amigos. À medida que continuamos nossa jornada através do grande conflito, nós lembramos de ter lido no capítulo 2 sobre a terrível perseguição que os primeiros cristãos sofreram nas mãos do Império Romano secular. No entanto, a perseguição apenas atiçou as chamas da verdade e os cristãos continuaram aumentando em número. Vendo que seu propósito foi frustrado, Satanás mudou de estratégia. A perseguição cessou e o compromisso penetrou na igreja primitiva, exaltando as práticas pagãs e minimizando os claros ensinos de Cristo. Hoje nós vamos ver como o surgimento de uma grande apostasia e seu líder foi predito pelo apóstolo Paulo aproximadamente 5 séculos antes, quando ele escreveu aos crentes de Tessalônica, declarando como a segunda vinda de Cristo não aconteceria. Ele escreveu: "Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus." Quem é esse homem da iniquidade, que se opõe a Deus e busca tomar o lugar de Deus na terra por meio de ensinamentos e práticas blasfemas? Lendo no capítulo 3 de O Grande Conflito, nós vemos que isso não foi revelado imediatamente. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. À medida que a igreja medieval buscava obter riqueza e poder, ela foi levada a fazer uma conciliação entre o paganismo e o cristianismo, suplantando a palavra de Cristo pela fidelidade a um ser humano, o poderoso bispo de Roma. No ano 533 d.C., o imperador romano Justiniano declarou o bispo de Roma, isto é, o Papa, cabeça de todas as santas igrejas. Após a expulsão dos arianos ostrogodos de Roma em 538 da nossa era, o papado ganhou pleno poder político e religioso. Mais tarde, o Papa recebeu o título de divindade, Senhor Deus, o Papa, e foi considerado infalível, visto como verdadeiramente Deus e homem. Nós lemos que, pelo fato de que a Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição, portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa. Sem a Bíblia como salvaguarda, as pessoas não tinham padrão para distinguir entre o certo e o errado e ficavam à mercê de uma igreja e de um clero corruptos. Uma maneira pela qual o paganismo entrou na igreja foi por meio da adoração de imagens. Os ídolos, anteriormente venerados como deuses pagãos, foram simplesmente transformados nos chamados santos cristãos e adorados. Desta forma, grandes grupos de pessoas se tornaram cristãos nominais. Talvez uma das maneiras mais significativas pelas quais o paganismo entrou na igreja foi por meio da adoração do chamado venerável dia do sol, ou seja, o domingo. Mas isso não aconteceu de repente. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado, que é o sábado do sétimo dia, foi guardado por todos os cristãos. Eram estes, ciosos da honra de Deus e crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservavam a santidade de seus preceitos. Mas nos é dito que Satanás trabalhou com grande sutileza, operando mediante seus agentes para efetuar seu objetivo. Foi feito do domingo um festival em honra da ressurreição de Cristo. Ao longo dos anos, o domingo continuou a ser celebrado como um grande festival, enquanto o sábado era um dia de jejum e labuta. Finalmente, a festividade pagã veio a ser honrada como instituição divina.
Ao mesmo tempo em que se declarava ser o sábado bíblico relíquia do judaísmo, amaldiçoando-se seus observadores. Por volta do século VI, o papado estava firmemente estabelecido, e os 1260 anos de opressão papal, profetizados nos livros de Daniel e Apocalipse, haviam começado. O Papa e os padres eram vistos como os únicos mediadores entre Deus e os seres humanos. A salvação pelas obras foi ensinada, incentivando longas peregrinações, atos de penitência, construção de igrejas e santuários e pagamento de grandes somas à igreja para obter um caminho para o céu. A doutrina das indulgências foi introduzida, proporcionando uma maneira de as pessoas pagarem pelos pecados que planejavam cometer no futuro. O falso ensino da imortalidade da alma foi trazido à tona, levando à adoração da Virgem Maria e à adoração dos santos celestiais. Isso abriu a porta para a heresia do tormento eterno em um inferno eterno, junto com a ideia de purgatório, uma espécie de casa intermediária onde, depois de sofrer por um tempo, está pronto para ser admitido no céu. Talvez uma das heresias mais ousadas tenha sido o sacrifício idólatra da missa, onde afirmava-se o sacerdote oficiante tinha o poder de converter o simples pão e vinho no verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Para aqueles que não aceitariam esses ensinamentos de práticas idólatras e heréticas, a tortura e a morte os aguardavam. No século VIII, foi estabelecido o mais terrível instrumento do papado, a Inquisição. Por quase 4 séculos, incontáveis homens e mulheres experimentaram horríveis torturas e mortes por não se ajoelharem diante desse falso poder religioso. Durante os 1260 anos de escuridão preditos pela profecia, a palavra de Deus foi quase banida da face da terra. O mal tinha pleno domínio, com crimes impensáveis sendo cometidos e celebrados. E, no entanto, a luz da verdade de Deus nunca foi totalmente extinta. Ao longo da história, Deus sempre preservou um remanescente fiel à sua palavra. Na próxima semana, ao continuarmos nosso estudo do livro Grande Conflito, aprenderemos sobre um grupo especial de pessoas que destemidamente carregaram a tocha da verdade durante este período tão sombrio. Se você ainda não obteve uma cópia deste incrível livro, eu o encorajo a visitar thegreatcontroversyproject.org, onde você ali pode baixar uma cópia gratuita hoje. Ao encerrarmos nosso tempo juntos, convido você a orar comigo agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, reconhecemos que literalmente milhões de pessoas sofreram porque acreditaram em Tua palavra sagrada escrita e quiseram seguir as instruções do céu. Obrigado por nos dares a Bíblia, obrigado por nos dares a oportunidade hoje de ter acesso à Santa Palavra. Ajuda-nos a ler, a viver, a promover e compartilhar a Bíblia. E, Senhor, por favor, guia-nos à medida que avançamos para o futuro. E quaisquer desafios que possamos enfrentar, que possamos sempre, como os antigos faziam, nos apoiar completamente em Ti e em Tua palavra para nos levar adiante. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amen.